Pessoal, agora eu vou utilizar o multímetro digital, que também a gente não pode menosprezar ele. Eu gosto do multímetro analógico, ele é bem preciso, porém eu também utilizo o multímetro digital, né, pessoal? Eu vou fazer a aferição de alguns componentes bem legais que quem não conhece vai conhecer, pessoal, tá? Vamos passar a vinheta rapidinho e já vamos ao que interessa. E daí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Que componente é esse daqui, pessoal? Vamos ver se eu consigo aproximar para vocês verem. Que componente que é esse daqui, pessoal? Ó. Ele normalmente ele é utilizado em fonte linear, pessoal. Vamos ver se eu consigo aproximar o máximo que eu puder. Ó. Conseguem ver, pessoal? Então, que componente é esse daqui? Esse daqui, pessoal, é um capacitor de filme. Ele é de poliéster metalizado. Alguns são feitos de polipropileno, pessoal, tá? Ele é utilizado em fontes lineares, normalmente para supressão de ruídos. Ou seja, ele é ligado entre o fase e o neutro. E o que acontece com os ruídos? Ele retorna para o neutro, né, pessoal? Que legal isso, porque os ruídos numa corrente alternada, a gente sabe que os ruídos eles são alternados, né, pessoal? E o capacitor, o comportamento dele é como se fosse um curto-circuito. Eu vou aproximar mais, eu quero que vocês enxerguem realmente. Olha só. Então é um capacitor de filme, ou seja, de poliéster metalizado. E daí, eu tô com o meu multímetro digital, pessoal. Eu vou pegar e vou aproximar também para vocês verem a escala. Olha bem aonde está as ponteiras de prova, no comum e está em capacitor, ó, pessoal. A ponta de prova vermelha ele não está na tensão, ó, ele está para ferir capacitância, ó, pessoal. Vou aproximar mais para vocês enxergarem qual escala está ali, ó. Deixa eu ver se ele foca. Ó, pessoal, eu tenho uma escala de 200 microfarad, 20 microfarad, 2 microfarad, 200 nanofarad e 20 nanofarad, tá, pessoal? Micro a gente sabe que é 10 na menos 6, né, pessoal? E nano é 10 na menos 9, tá? Eu vou colocar ele aqui. Então nós vamos aferir o que? A capacitância. Capacitância do capacitor. É uma redundância, né, pessoal? Que eu estou falando. Capacitância do capacitor. Mas olha só. Vamos lá, ó. Vamos ver a capacitância dele, ó, pessoal. Eu vou diminuir a escala para aumentar a sensibilidade, pessoal. Mas vamos tentar aqui. Eu tremo demais, pessoal. O inscrito já falou. Deixa eu ver se eu consigo segurar ele com o dedo. Ó. 0,14 ali, ó. Microfarad, pessoal.
Eu vou ver se eu aumento um pouco, diminuo a escala, né, pessoal? Vamos colocar em nano, que fica mais precisa a leitura. 15 nanofarad, pessoal. Olha que legal. 15 nanofarad. O capacitor de poliéster metalizado, pessoal. É um capacitor de filme utilizado em fontes lineares, tá? Que legal isso, ele está bom, pessoal. Se a gente colocar, vamos colocar um multímetro no teste de resistência, tá? Teste de diodo, ó, de semicondutor. Deixa eu aproximar para vocês verem, ó. Vamos trocar a ponta de prova, né? Que eu estava aferindo a capacitância. Agora vamos ver se não tem um curto, né, pessoal? Olha só. Ele não pode estar em curto, pessoal. Ele tem que apresentar uma alta resistência, né? Uma resistência significativa, ó. Vou segurar com um dedo e com os outros eu vou... Olha aí, pessoal. Linha aberta num sentido e no outro. Tanto num sentido como no outro sentido, ó. Uma linha aberta, ó. Que legal. Ou seja, esse capacitor ele está bom, pessoal. Ele serve para quê? Para supressão de ruídos, né? Ele manda os ruídos novamente para o terra. Ele é ligado entre o fase e o neutro, ó, pessoal. Tanto é ali, ó, 350 volts ele suporta, ó, pessoal. Em torno de 5 Henry, ó. Claro, pessoal, nós medimos esse capacitor nessa escala aqui, ó. Entendam bem. Vou aproximar, ó, 200 em nano, ó, pessoal. Nós medimos em nano. Certo? Em nano, ó, a capacitância. Ou seja, esse multímetro tem... Eu consigo medir 200 microfarad, 20 microfarad, 2 microfarad, 200 nanofarad, que nós aumentamos a sensibilidade, e 20 nanofarad. Eu vou pegar um outro capacitor aqui para vocês verem. Vamos retornar lá para a medida de... Vamos colocar aqui, ó, em 200 microfarad, tá? Eu vou retornar a ponta de prova vermelha para aferir capacitor, ó, pessoal. Ponta de prova vermelha para poder aferir a capacitância, ó. Tanto é que tem um capacitor ali desenhado, ó, pessoal. Tem um capacitor ali, ó, tá? E daí o que acontece, ó? Vou colocar ele numa posição ideal. Vamos pegar esse capacitor aqui, ó. Tu só não pode pegar um capacitor com valor superior, né? Olha aqui, ó. 180 microfarad, ó, pessoal. É um capacitor de 400 volts, tá? E daí o que acontece, ó? Vamos aferir. Eu tô na escala, vou retornar aqui para vocês verem, ó. De 200 microfarad, tá, pessoal? Tem o Fzinho de farad ali, ó. É a capacitância. A gente vai medir a Claro, tem uma tolerância, né, pessoal? Ele não vai chegar naquele valor. A gente sabe que sempre tem uma tolerância, mas vai se aproximar bastante, ó. Cento e 156, ó, pessoal. Microfarad, ó. Valor
tanto num sentido como no outro, ó, pessoal. O sentido é indiferente, ó, pessoal. Vamos pegar o outro, ó. Eu tenho outro aqui também, de 180, ó, pessoal. Claro, a gente sabe que tem uma tolerância, né? Deixa eu virar o contrário aqui para vocês verem. 180 microfarad ali, ó. Que esse vídeo sirva, pessoal, como algo didático, assim, para vocês entenderem, ó. Deixa eu... 156, ó, microfarad. Ele reduziu esses dois capacitores aqui, pessoal. São capacitores eletrolíticos. O que acontece, pessoal? Com o passar do tempo, ele vai evaporando o eletrólito. Não dá para considerar que eles estão bons. Vocês viram que ele diminuiu a capacitância dele? Ele diminuindo a capacitância, ele deixa de estabilizar o circuito, pessoal. O papel desse capacitor aqui, ó, vamos supor, depois da ponte de diodo ali, ó, a gente sabe que a gente tem uma corrente contínua ou pulsante, né? E após o capacitor, a gente tem uma corrente contínua. Ele deixa de estabilizar. Por que equipamentos muito velhos assim não vale a pena, pessoal, o conserto muitas vezes? Porque às vezes tem vários capacitores ali e se tu vai colocar em custo-benefício é melhor tu comprar uma placa. Porque com o passar do tempo o eletrólito ele evapora e ele deixa de armazenar o que ele armazenava. Vocês viram que ele perdeu a capacitância, tanto um como o outro, pessoal. A capacitância dele é 180. Deixa eu colocar de volta aqui, para ver se eu consigo fazer vocês em... Ó, ao contrário, né, pessoal? Estou colocando virado. Ó, é um capacitor de 180 microfarad e 400 watts, né, pessoal? Olha só, 400 volts, né? A potência, ele dá a potência ali também. Então, olha só, pessoal, 180 microfarad. Não está focando a minha câmera aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês? O capacitor, com o passar do tempo, ele evapora o eletrólito. Ou seja, ele deixa de armazenar o que ele armazenava. O que o capacitor faz? Ele supre a falta. Quando há uma falta de energia, ele vai suprir e ele absorve os excessos. Certo, pessoal? Ele deixa de cumprir o papel dele na placa. Certo? E daí o que acontece, pessoal? Eu tenho um outro componente aqui que eu vou aproximar bem. Deixa eu colocar ele virado aqui. Isso daqui, pessoal, é um resistor, ó. Ele tem 5 watts de potência, ele dissipa, pessoal, calor no corpo dele. Ele também é muito utilizado em fonte linear, ó. E ele tem 270 ohms de resistência, que nós vamos estar aferindo a resistência dele, certo? E daí o que acontece, ó? Novamente eu vou tirar a ponteira de prova e vou colocar em tensão, né, pessoal? O com continua no comum, né? E vamos mudar a escala aqui, ó. Vamos colocar lá em escala de diodo ou semicondutor, né, pessoal? Ali, ó, certo? E vamos aferir a resistência, pessoal, ó. Vou colocar meu dedo em cima para segurar ele, pessoal, que eu tremo demais, ó. Ele é de 270 ohms. Olha aí, ó, pessoal. Claro, ele tem uma tolerância, pessoal. Se vocês olharem ali, ó, 274, ó. Certo? Vamos ver a tolerância desse resistor. Vou virar ele ao contrário. Ó, 5 watts. Provavelmente ele tem uns 5% de tolerância, mas qual é o papel desse resistor aqui? É dissipar, ó, 5 watts, o calor sobre o corpo dele, certo?
A gente sabe que ele se opõe à passagem de corrente elétrica, né? E dissipa essa corrente em forma de calor no corpo dele. Interessante isso, né? Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo